4, nós hoje avançamos para o final da exposição deste texto. Amém? Capítulo 4, nós vamos do verso 10 ao verso 18. E como Deus é bom, queridos, você concorda de que Deus é bom? Amém. Quando nós começamos a exposição na carta de Colossenses, o projeto era concluir agora no final do ano. Não sabíamos exatamente qual o domingo e a data. E a gente fez uma primeira disposição das partes, enfim, dos capítulos, divisões, mas não marcamos para este domingo o encerramento da carta. Aprove a Deus que hoje nós falássemos então sobre serviço cristão, como a irmã Anne já comentou no começo do culto. Depois de uma semana de muito serviço cristão, depois de um dia de muito serviço cristão, creio que é providência de Deus nós falarmos sobre isso nesta noite. Amém? Porque, irmãos, é só crente que faz essas loucuras na vida, concorda? O cara acorda 5 da manhã, chega aqui 5h30, abaixo de chuva, fumaça no olho, improvisando um monte de coisa, e chuva que vem, chuva que vai, fumaça no olho, fica até 2 horas da tarde, vai para casa, descansa, vem do culto à noite, amanhã vai levantar cedo, vai trabalhar de novo. Só crente que faz essa loucura. E por que a gente faz essas loucuras, irmãos? Por causa de Cristo, amém? Você concorda? A preeminência de Cristo, nosso amor a Cristo, nosso serviço a Cristo é o que nos leva a fazer isso. E ainda tem um adicional tudo isso: tirar dinheiro do bolso. As pessoas que estavam aqui não vão ganhar nada, tiraram do bolso, pagaram o seu almoço, alguns doaram parte dos ingredientes para a gente fazer o almoço, porque nós temos propósito, nós temos objetivos, que é a construção do templo, que é melhorias aqui no nosso prédio. E tudo isso, irmãos, é feito com essa consciência da preeminência, da suficiência. É como que uma resposta de gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. Com certeza, tudo que foi feito nessa semana, ontem, hoje, o almoço, não foi feito para receber algo em troca. Nós fizemos porque já temos recebido muito de Deus. Amém, queridos? Então, eu quero que você tenha esse entendimento e essa compreensão durante a leitura do texto de hoje e a exposição de Colossenses 4. Capítulo 4, a partir do verso 10. Assim diz o texto da palavra de Deus, Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Embora depois eu vou voltar ao verso 7 a 9 para falar de Tíquico e Onésimo, mas o texto que nos resta a leitura é a partir do verso 10, diz assim: Cumprimentai-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções, se ele for até vós, recebei-o, e Jesus, chamado Justo. Dentre a circuncisão, são só esses os meus cooperadores, no meu reino ou no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Cumprimentai-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vós, como também pelos de Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas nos cumprimentam. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. Depois de lida entre vós, fazei que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses e procurai ler também a carta de Laodiceia. A carta de Laodiceia provavelmente seja uma referência à carta de Éfeso, ou uma carta para uma igreja de Laodiceia que se perdeu e nós não temos acesso ao conteúdo dela. O fato é que as cartas elas eram lidas em todas as igrejas, não era específica apenas para uma. 17. Dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho, lembrai-vos das minhas prisões, a graça esteja com vocês. Amém, igreja? Paulo, ele não se dedicava apenas a ganhar almas para Cristo, meus irmãos. Paulo, ele se preocupava também em fazer amigos, criar relacionamentos.
fazer pontes. Tão relevante e importante quanto ganharmos almas para Jesus é fazermos amigos. Nós temos acesso ao coração das pessoas, nós temos liberdade de poder chegar ao coração dessas pessoas e ajudá-las em todas as suas necessidades, porque o nosso trabalho como cristão não termina simplesmente quando a gente batiza a pessoa. Não, nós temos que ter uma continuidade. E Paulo, ao relatar esses nomes aqui, nós temos essa percepção da amizade, do carinho, do amor que ele tinha por aqueles cristãos. Nos livros que Paulo escreveu, nas cartas e em Atos, a gente encontra em torno de 100 pessoas citadas nominalmente pelo apóstolo Paulo. Então isso significa que ele era uma pessoa que se preocupava com os outros. Eu tenho dificuldade de guardar nome, tenho que falar muitas vezes o nome, repetir para poder associar o nome da pessoa. Mas Paulo, ele cita nominalmente mais de 100 pessoas nas suas cartas, ou seja, eram pessoas importantes, relevantes para ele, mais do que apenas amigos, eram irmãos em Cristo. Alguns ele cita pelo nome e outros ele não cita o nome, ele cita alguma referência, alguma orientação, algum apontamento. O fato é que ele fazia amigos, criava relacionamentos. Só para você ter uma ideia, em Romanos capítulo 16, no encerramento da carta, Paulo cita lá 26 amigos, 26 pessoas. Era costume de Paulo encerrar as suas cartas agradecendo, encorajando, despertando e nominando essas pessoas, as quais ajudaram no trabalho, as quais eram membros efetivos do reino de Deus e faziam a vontade do Senhor. Com essas saudações, Paulo ele transmitia, meus irmãos, preocupação espiritual. Ao nominar essas pessoas, Paulo ele reconhecia que eram verdadeiros amigos. O verdadeiro amigo, você tem um relacionamento profundo, você sabe não apenas o seu nome, seu endereço, a cor do seu sofá, você tem vínculos, você dialoga, você compartilha, você interage, você brinca, manda trazer uma bacia cheia de pernil quando era coxa sobre coxa, porque a amizade dá essa liberdade de você fazer esse tipo de relacionamento. Paulo era esse ser humano que se preocupava com as pessoas, se preocupava com os perdidos, criava pontes, relacionamentos, e a gente vê isso expresso aqui na carta de Colossenses. Irmãos, nesse encerramento, a partir do verso 7, a gente quer dividir essas pessoas aqui em alguns grupos para melhor compreensão do texto. Quando nós lemos do verso 7 ao verso 9, nós vemos o primeiro grupo de amigos que Paulo cita aqui. Esse grupo nominamos aqueles que compartilham os fardos. No seu círculo de amizade, nas suas relações interpessoais, vão ter pessoas que são aquelas que te ajudam com os fardos, aquelas que te ajudam a dividir as cargas, o peso, a angústia, muitas vezes o medo, as dúvidas. Verso 7 ao verso 9, nós já abordamos um pouquinho desse assunto no domingo anterior, mas Paulo se refere a duas pessoas aqui, o Tíquico e o Onésimo. No verso 7 ele fala assim: Tíquico, amado irmão, fiel ministro e conservo, características daquele homem, vos informará sobre a minha situação. E aqui Paulo está dizendo, ele vai compartilhar com vocês o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, e isso é justamente a ideia de dividir e compartilhar os fardos. Paulo não conhecia os Colossenses, nunca esteve naquela igreja. Paulo toma conhecimento do Colossenses pelo Epáfras, que era pastor daquela igreja, mas Paulo passou a amar aqueles irmãos, e agora ele diz: olha, o Tíquico vai voltar até vocês, e ele vai compartilhar tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando. Isso é cargas, isso são fardos. Eu o estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos. A condição de Paulo na prisão, lembra que ele estava preso em Roma? Paulo queria que a igreja soubesse como ele estava, para que a igreja orasse, a igreja o ajudasse e a igreja o fortalecesse, para que vocês saibam como estamos e para que ele conforte o vosso coração. E o segundo nominado aqui no verso 9 é o Onésimo, que é um de vós. Lembra do Onésimo, da carta de Filemão, o escravo de Filemão, que fugiu, foi parar em Roma, se converteu pelo ministério de Paulo, foi ajudante de Paulo, e agora Paulo diz assim: volta Filemão, acerta a sua treta lá com o seu... Volta Onésimo, acerta a sua treta com Filemão e fique tudo em paz. É o mesmo Onésimo, que era de Colossos, provavelmente, a igreja na qual o Filemão também era membro.
Paulo diz que ele era um irmão fiel e amado. Ele vos informará de tudo o que acontece aqui. Então esses dois homens, eles são aqueles amigos que compartilham os nossos fardos. São aquelas pessoas que nos ajudam, irmãos, a carregar os pesos do dia a dia. São aquelas pessoas que estão bem próximas de nós. É aquelas pessoas que estendem o seu braço, o seu ombro e diz: se apoia em mim, eu quero andar com você, eu quero dividir o seu fardo, eu quero te ajudar para que a sua carga seja mais leve, eu quero estar ao seu lado. Você vai encontrar no seio da igreja pessoas com essas características. Agora, é preciso que você queira se relacionar com essas pessoas que possam te ajudar a carregar os seus fardos. Porque se nós não quisermos nos relacionar com essas pessoas, nós vamos carregar o fardo sozinho. E não faça isso, querido, não carregue o fardo sozinho. Compartilhe com pessoas idôneas, compartilhe com alguém que possa te ajudar. Isso vai ajudar e abençoar muito a sua vida. O Tíquico, ele passou muito tempo junto com Paulo, ele ficou um bom tempo lá na prisão. Ele era um cidadão de Éfeso, onde Paulo havia trabalhado durante 3 anos. Ele acompanhou Paulo, o apóstolo, quando saiu de Éfeso, quando retornou para Jerusalém. Então, o Tíquico acompanha Paulo desde o retorno a Jerusalém, aquele processo, prisão, aqueles 2 anos, até chegar em Roma. Então, o Tíquico, ele, além de compartilhar esse fardo de Paulo para com os colossenses, era aquela pessoa que estava junto com Paulo por muito tempo ali, né? Lá no cárcere, dividindo a mesma cela, dividindo o mesmo X, as mesmas aflições, a mesma célula evangélica lá na PF1, na PF3. Tem pessoas que nos ajudam a dividir esses fardos e esses pesos. Ele agora, junto com o Onésimo, é encarregado de levar a carta aos colossenses. Ele é o portador dessa carta. E essa carta traria então à igreja a informação de como Paulo estava. E essa viagem, meus irmãos, era uma viagem longa. Uma viagem perigosa, não tinha 1, 2, 3 milhas para comprar a viagem em promoção. Era uma viagem longa, de navio, a pé, muitos perigos, muitos riscos. E o fato de andar com Paulo já era uma problemática maior, porque se os romanos e os judeus queriam a cabeça de Paulo, querer a cabeça de quem andava com ele era algo natural. Então o Tíquico também arriscou a sua própria vida ao estar junto com Paulo, a carregar o fardo, a dividir as aflições e prestar a sua amizade a esse homem. Se não fosse o Tíquico, nós não teríamos essa carta hoje em nossas mãos, provavelmente, para nós estudarmos e aprender com ela. O Onésimo é o segundo homem mencionado aqui. O Onésimo, vocês já conhecem esse homem, já falei sobre ele lá na carta de Filemon, né, quando nós ministramos. Ele era um escravo fugitivo que se converteu e agora voltaria para casa para acertar a sua situação com o seu Senhor. Deveria ser recebido como irmão em Cristo e seria uma bênção. E ao que tudo indica, o Onésimo foi uma grande bênção, porque há algumas tradições que dizem que ele se tornou pastor de uma igreja, provavelmente a igreja de Éfeso no futuro, porque havia um bispo em Éfeso com o nome de Onésimo. Então esses dois irmãos, eles são aquelas pessoas que ajudam a carregar os fardos. E a pergunta que eu faço para você, querido, é: quem é que tem te ajudado a carregar os seus fardos? Quem é que tem estado ao seu lado? Para quem que você pode abrir o seu coração, confidenciar as suas lutas, as suas vitórias, as suas bênçãos? Para quem é que você pode abrir o seu coração e até mesmo confessar alguns pecados, algumas falhas? Você tem Tíquicos e Onésimos na sua vida, do seu lado? Se você tem, amém. Se você não tem, procure encontrá-los, porque carregar o fardo sozinho é muito pesado. Avançando a partir do verso 10, 11 e 14, Paulo cita aqui mais 3 pessoas, e a essas pessoas nós chamamos aqueles que ficaram, aqueles que carregam e dividem os nossos fardos, compartilham, e aqueles que ficam também junto conosco, nos apoiam. Ele diz assim no verso 10: cumprimentam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão. Companheiro de prisão, estava lá junto, resolveu puxar uma cadeia junto com Paulo, né? Lembrando que Paulo estava em Roma, numa prisão domiciliar com liberdade para receber pessoas. Naqueles 2 anos, Paulo recebeu muita gente em Roma e o Aristarco decidiu ficar lá junto com Paulo.
Ele foi enviado, mas ele decidiu permanecer lá, junto na prisão. E Marcos, o primo de Barnabé, a respeito de quem recebeste de instruções, se ele for até vós, se ele for, então estava junto com Paulo também, recebei-o. E o terceiro mencionado é Jesus, chamado Justo. Dentre os da circuncisão, são esses os meus cooperadores. Então 3 judeus, 3 homens de origem judaica que decidiram ficar junto com o apóstolo Paulo para ajudá-lo no seu ministério. Este grupo é constituído desses 3 homens judeus, e mais adiante ele vai falar de Lucas, que era um médico gentil, todos caracterizados por sua fidelidade com o apóstolo Paulo em seu momento de grande necessidade, a prisão. Você vai encontrar pessoas que se dispõem a ficar ao seu lado nas horas da necessidade. Tem aqueles que fogem, tem aqueles que nos abandonam, tem aqueles que nos deixam sozinhos, tem aqueles que viram as costas, não é assim, irmãos? Mas tem aquelas pessoas que vão ficar do nosso lado. Tem aquelas pessoas que vão aguentar o rojão junto com você. Tem aquelas pessoas que vão abrir mão até da sua própria liberdade, dos seus planos e projetos, para estar ao seu lado e ficar com você. Pode ter certeza que isso vai acontecer na sua vida. Lá em Atos 19, na confusão que houve em Éfeso, o Aristarco, ele foi selecionado como líder. Ele também acompanhava Paulo e estava com este durante a terrível tempestade no caminho para Roma. Ele foi um bom cristão. Ele devia manter-se fiel a Paulo nos bons e nos maus momentos. Você tem muitos amigos para os bons momentos, não é assim? Você tem muitas pessoas interessadas nos bons momentos, quando você está bem. Mas e quando a gente não está bem, queridos? Quais são os nossos amigos? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Quem de fato são aqueles que estão lá, junto conosco, nos abraçando e nos amando na hora da chaga, não na hora da bênção, não na hora da alegria? Lembra do filho pródigo? Quando ele saiu de casa do pai com muito dinheiro no bolso, ele conseguiu amizade em tudo que é lugar. Mas depois que acabou o dinheiro, depois que acabou o status, depois que ele ficou da pior, onde que foram parar essas pessoas? Paulo tinha aqui 3 homens que estavam junto com ele em toda e qualquer situação. O Marcos que ele cita aqui é o João Marcos, o primo do Barnabé, aquele com quem ele teve uma treta na primeira viagem missionária. Sai Paulo, Barnabé e João Marcos. Na metade do caminho da viagem, o Marcos decide voltar. Ele volta, abandona Paulo e Barnabé, e na segunda viagem missionária, Paulo se recusou a levar o Marcos junto. Barnabé quis levá-lo, mas Paulo se recusou, tanto que Paulo e Barnabé tiveram uma treta muito grande, tiveram uma discussão enorme, a ponto de Barnabé ir com Marcos para uma viagem missionária e Paulo escolher Silas para a segunda e a terceira viagem missionária. Agora, olha o que Paulo diz com relação a Marcos, lá no verso 10. O primo de Barnabé, ele fala assim: a respeito de quem recebeste de instruções, se ele for até vocês, recebei-o. O que nós entendemos disso? Que aquela divergência que aconteceu lá na segunda viagem missionária, na primeira para a segunda, foi completamente resolvida. Eles acertaram as situações, chegaram no entendimento, e agora Marcos se torna um amigo, um companheiro, alguém que está junto com o apóstolo Paulo. É interessante, aquele que abandonou Paulo na primeira viagem missionária, agora é um que está junto com Paulo e está apoiando o seu ministério. Você vai ter pessoas assim ao seu lado, pessoas que vão às vezes se indispor. Às vezes a gente entra em algumas situações, às vezes a gente até magoa e fere algumas pessoas, mas nós precisamos ter entendimento, maturidade, de ir além e reconciliar, acertar as nossas diferenças e nos abraçarmos como irmãos, e vamos caminhar juntos, vamos seguir em frente, porque essa é a vontade do Senhor. Quem de nós nunca teve uma pequena divergência com algum outro irmão da igreja? A questão é como a gente vai encaminhar essas divergências, como nós vamos solucionar essas divergências, e que de maneira isso vai nos fazer crescer mais como cidadãos e como cristãos. Esses homens decidiram estar junto com o apóstolo Paulo para abençoá-lo no seu ministério. Ele fala de Jesus, o justo, também era um judeu, no verso 11. O seu nome justo significa aquele que obedece à lei. Ele trabalhava com Paulo, confortava-o, encorajando. Ele ajudou muito o apóstolo durante o tempo em que ele ficou preso. Então você vai ter pessoas que fecham com você e ficam junto com você, encobertos na fumaça que nos esconde. Amém? Hoje quase nós cantamos esse cântico ali no churrasco. Fumaça me esconde
Só teus olhos me veem. Vamos para o verso 12 e verso 13, queridos. Você tem aqui mais uma pessoa que Paulo nomina. Seu testemunho, verso 12 e verso 13. Cumprimentai-vos Epáfras, que é um de vós. Epáfras, provavelmente um pastor da igreja de Colossenses, pegou alguma ajuda, foi levar para o apóstolo Paulo lá na prisão e decidiu ficar com Paulo um tempo lá para ajudá-lo. Epáfras, ele está dizendo assim, que é um de vocês, que é da igreja de Colossos, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações. E a característica desse homem é aquele que ora. Tem aquele que divide os fardos, tem aquele que fica com você junto, mas tem alguém que é mais especial na sua vida, aquele que ora por você. Ou aquela pessoa que batalha por você em oração. Essa é a característica do Epáfras, que Paulo nomina aqui. Sempre luta por vós em suas orações. Epáfras era um intercessor, para que vocês permaneçam amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Talvez você não saiba, mas tem pessoas que oram pela sua vida. Talvez você não esteja percebendo ou atento a isso, e talvez não seja nem importante você saber, mas há pessoas que estão orando e intercedendo por você. Há no meio da igreja pessoas que dobram os joelhos todos os dias e oram pela sua vida. Há pessoas no seio da igreja que semanas após semanas se reúnem para orar e interceder também pela sua vida. Nós temos aqui Epáfras que se dedicam a lutar, a guerrear em oração. E como é bom a gente saber que há pessoas que estão orando por nós. Muito bom a gente saber que há pessoas que fazem isso pelas nossas vidas. O Epáfras era gentil, o fundador da igreja em Colossos, um homem muito devoto no ministério da palavra de Deus e em oração. Ele era um guerreiro e tanto da oração. Ele não dizia apenas as orações, mas ele esforçava-se. A palavra agonizava tem essa ideia de um atleta que foi correr abaixo de chuva hoje às 7 da manhã e se esforçou para chegar no final. A ideia que Paulo usa aqui do Epáfras, que se dedicava na oração, que se esforçava na oração, é um atleta que dá o máximo, todo o gás que ele tem para chegar na linha final e, se der, ganhar o prêmio. É aquela dedicação, é aquele empenho, aquele esforço. Não é aquela vida de oração mais ou menos como eu falei domingo anterior. É uma vida de oração eficiente, uma vida de oração responsável. É alguém que de fato entrega-se completamente nisso, toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu vigor, como alguém que quer alcançar um alvo e faz isso. Paulo usa o verbo esforçar-se, que é o mesmo usado em relação à luta dos atletas na competição. Os cristãos veriam mais bênçãos de Deus se orassem com tanto empenho quanto os atletas competem para ganhar uma medalha. Epáfras orava para que os colossenses fossem perfeitos e plenos na vontade de Deus. Ele queria que aquela igreja vivesse em plenitude, que tivessem Cristo como preeminente nas suas vidas. Preocupava-se com as suas aflições, com aqueles homens santos, com as cidades vizinhas, e ele era então um exemplo de guerreiro em oração. Ele menciona também aqui o Lucas, o médico amado, e depois ele vai mencionar o Demas, que é aquele que acaba se afastando. Lucas era uma pessoa extraordinária. Lucas foi um médico gentil, ele se converteu. Lucas, ele escreve, além do relato de Lucas, escreve o livro de Atos, e ele estava junto com o apóstolo Paulo, o companheiro do apóstolo, pessoas que estavam ali junto com ele, dedicando toda a sua vida. O último grupo de pessoas, infelizmente há também, irmãos, do nosso meio, os que se afastam, os Demas, verso 14. Ele manda saudar o Lucas, o médico amado, no verso 13, e o Demas também vos cumprimenta. Esse Demas aqui, irmãos, ele é mencionado por Paulo 3 vezes nas suas cartas. Esta é a segunda menção. E há uma outra referência, aonde fala que Demas abandonou, 2 Timóteo 4:10. E o Demas, ele ficou muito pouco tempo junto com Paulo e no ministério do apóstolo Paulo.
E a característica deste homem aqui não menciona, porque é a segunda menção. A primeira menção está em Filemão no verso 24, aqui em Colossenses 4 e depois em 2 Timóteo 4:10. E lá em 2 Timóteo 4:10 fala que Demas o abandonou. Infelizmente, queridos, nós vamos ter no nosso meio pessoas que vêm, ficam por um tempo e nos abandonam. Infelizmente, a igreja sempre vai ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Isso nós não podemos mudar. Por mais que a gente queira fechar a porta da saída para ficar mais pessoas no meio da igreja, nós não conseguiremos nunca fechar a porta de saída. O que nós temos que fazer como igreja é manter as pessoas no nosso meio pelo maior tempo possível. Porque é inevitável a saída de pessoas, assim como é certa a entrada de novas pessoas. Então, nossa visão como igreja não é evitar que alguém deixe a igreja batista. É procurar manter essa pessoa o máximo de tempo, servindo ao Senhor, tudo que ela puder fazer no nosso meio. E se algum dia ela decidir sair, ou porque foi para uma outra igreja, para uma outra cidade, pelo menos ela serviu e ela investiu a sua vida e o seu tempo no reino de Deus junto com nós. Demas deve ter apostatado depressa, já que as cartas de Colossenses e Filemão foram escritas na mesma época. Tragédia. E a gente tem essas pessoas que vêm, ficam um tempo e nos abandonam. A carta termina no verso 15 ao verso 18. Paulo cumprimentando os irmãos de Laodiceia. Também a Ninfa. A única informação que tem aqui é que a igreja se reúne na casa dela. E essa era uma característica do Novo Testamento, igrejas domésticas, famílias que abriam suas casas para se tornar ali uma igreja. Além da igreja, ou da família ser uma igreja, porque cada família é uma igreja, você é uma extensão da igreja. Na verdade, a nossa igreja, ela é uma formação, um aglomerado das pequenas igrejas que existem nas nossas casas. Então nós como igreja somos um reflexo também dos nossos lares, mas algumas pessoas abriram as suas casas para ali abrigar uma igreja. O Filemão tinha uma igreja na sua casa. Ele abria a sua casa para que ali a igreja se reunisse. E essa irmã chamada Ninfa também acolhia a igreja de Deus na sua casa. Ele fala no verso 16, depois de lida entre vós essa carta, fazei também que ela vá para os Laodicenses e procurai também ler a carta dos Laodicenses. E aí ele cita o Arquipo, diz assim para ele, é uma palavra de orientação: cuida do ministério que recebeste do Senhor para que o cumpras. Arquipo provavelmente era o pastor de uma igreja e um líder cristão. E ele finaliza dizendo no verso 18: cumprimentai-vos de próprio punho, lembrai-vos também de mim que eu estou aqui na prisão. Paulo, em suas instruções finais, saúda uns santos e pede que os colossenses e os laodicenses compartilhassem as suas cartas. Talvez a carta aos laodicenses seja a que nós temos hoje, é a carta dos Efésios, né? Uma referência aos laodicenses. Ele encerra a sua carta com um aviso ao Arquipo: não desanime, não desanime. E talvez hoje, meu irmão, você também precisa ouvir esta palavra de Arquipo: não desanime, não desista, não se entregue, não abandone, continue em frente, siga no propósito que Deus colocou na sua vida. Vá em frente, porque Deus tem muitas bênçãos para acrescentar a você. E assim, irmãos, Paulo conclui a sua carta saudando esses irmãos, saudando esses amigos, essas pessoas importantes para a sua vida. Eu estou aqui em mãos com o nosso hall de membros. Nós temos hoje no hall de membros da igreja 61 pessoas auladas. Até o final do ano vai crescer um pouquinho mais. Temos 7 candidatos a batismo. Já temos algumas cartas de transferências que foram pedidas na última assembleia, que já chegaram. Então, na assembleia solene do domingo que vem, para testemunho, batismo e membresia, nós vamos aumentar esse número. Mas eu fiquei tentado, irmãos, a identificar algumas qualidades dos irmãos que estão relacionados aqui no hall de membros. Fiquei tentado também a relacionar alguns defeitos. Fiquei tentado a fazer como Paulo, né? Saudar os irmãos por aquelas qualidades, objetivos, bênçãos, e também, se for o caso, né, apontar algumas falhas, mas eu me senti um pouco inapto para isso.
O fato é que, olhando para o nosso hall de membros, a gente pode ver aqui pessoas com características dessas que o Paulo menciona no final da carta aos Colossenses. Nós temos pessoas que são companheiras, pessoas que oram, pessoas que dividem o fardo, pessoas que estão juntas, pessoas que abrigam casas ou igrejas nas suas casas, pessoas que são líderes, pessoas que são desanimadas, pessoas que precisam ser fortalecidas. Nós temos aqui várias características embutidas, mas o que eu quero pensar com você nesse final, ou pedir que você pense se Paulo tivesse que escrever uma carta para você, o que ele mencionaria em relação a você? Imagine que o Tíquico, o Onésimo, o Marcos, aqui o João Marcos, todos esses que ele menciona aqui, o Epáfras, a Ninfa, o Demas, com qual deles você mais se assemelha? Com qual desses homens e mulheres mencionados aqui em Colossenses você se identifica? Em qual desses grupos talvez você se enquadraria? Aqueles que compartilham fardos, aqueles que estão juntos, aqueles que oram, aqueles que lideram, ou aqueles que abdicam, aqueles que abandonam, aqueles que desistem? Nós também podemos nos encaixar em cada uma dessas características. Nós podemos também nos identificar com esses homens e com essas mulheres e pedir que Deus possa nos dar graça para continuar ou nos fortalecer a nossa fé para não desistir e não abdicar como fez o Demas. Eu quero que você reflita sobre isso, meus irmãos, nessa noite, nessa semana, e que você continue sendo usado pelo Senhor, que você possa ser digno, como foram esses homens e essas mulheres, dos elogios, não de homens, não do pastor, não da liderança, apenas, mas digno de você poder chegar diante de Deus e Deus reconhecer tudo que você tem feito pelo reino e pela sua igreja nesse tempo. Amém? Que Deus possa te abençoar e que Deus possa te usar, que você possa ser digno da honra ou digno do serviço que Deus tem para você. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por esses homens e mulheres nominados aqui na carta de Colossenses, pessoas que te serviram, pessoas que ajudaram o apóstolo Paulo, pessoas que estiveram junto com ele, mas também que foram bênção para o crescimento das igrejas. Ó Pai, que nós possamos ter no nosso meio irmãos e irmãs como esses que mencionamos aqui, exceto Demas, que possamos ter pessoas que lideram, pessoas que encorajam, pessoas que dividem fardos, pessoas que se dispõem a fazer a sua obra incansavelmente. Assim nós agradecemos e oramos, entregamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, hoje e sempre. Amém e amém.